Olá amigos, cá estamos de novo para mais uma aula de Estudo Meio e Cidadania. Eu, a professora Margarida e a professora Cláudia. Penso que hoje vais gostar das matérias que trazemos para ti. É verdade, são bem divertidas e nós também estamos muito contentes de estares a participar com muito entusiasmo nos desafios que vos temos feito aí para casa. Vamos ver o desafio que trouxemos para ti na última aula, que tem a ver com o ciclo da água. Vamos lá ver. Ao longo do tempo, o ciclo da água aconteceu sempre da mesma forma, desde a antiguidade até aos dias de hoje. Mas isso não acontece sempre noutras situações, não é sempre de forma igual. Por isso, ao longo do tempo, os objetos que utilizamos passaram a ser diferentes, evoluíram e, no presente, até utilizamos instrumentos que nos facilitam imenso a vida. Porquê? Porque conseguimos que a sua evolução fosse constante. A evolução tecnológica ocorre a cada momento e sempre de forma mais rápida. Na aula de hoje vamos falar disso mesmo, de evolução tecnológica. Vamos descobrir os objetos e a forma como eles foram evoluindo desde o passado, alguns há muitos anos atrás, até aos dias de hoje. E assim trago-te algumas questões. O que são as tecnologias? Se estas tecnologias e estes objetos utilizamos no dia-a-dia, no nosso cotidiano, e também se os avanços tecnológicos alteraram os hábitos de consumo das pessoas, nomeadamente das pessoas em Portugal. Para percebermos o que é tecnologia, vou explicar-vos. Os objetos tecnológicos é tudo aquilo que foi criado pelo homem desde a antiguidade para melhorar o seu dia-a-dia, para resolver pequenos problemas que iam surgindo. Os homens criaram objetos, materiais, que podemos designar de tecnológicos, embora possamos considerá-los agora até rudimentares ou muito simples, como, por exemplo, um martelo ou uma tesoura. Mas eles evoluíram, esses objetos e outros, até aos dias de hoje, que temos satélites e computadores. Sim, as ferramentas simples são fundamentais ao homem, mas as mais complexas também, e são necessárias cada vez mais na atualidade. Porquê? Porque simplificam a vida do ser humano. É verdade. Não é? Vamos conhecer alguns objetos de caráter analógico e que hoje já são digitais. Vamos aqui ver nesta apresentação materiais e evolução tecnológica. Temos aqui o telégrafo. Como podem ver, ele foi evoluindo, foi criando, estando com umas dimensões diferentes até aos dias de hoje. Serve para emitir mensagens em percursos muito distantes, não é? Pessoas que estão distantes umas das outras. O telefone, também podemos ver que o telefone foi melhorando e foi ficando com tamanhos diferentes, mais simples, cada vez mais pequeno, até aos dias de hoje, que temos apenas os telefones já só com o teclado. O telemóvel, não é? Que hoje em dia é ainda mais utilizado do que o telefone fixo
Inicialmente, os telemóveis eram muito grandes, tinham uma antena incorporada, muito pesados, bem maiores do que a nossa mão, os telemóveis. Depois foram diminuindo de tamanho, alguns ainda com a antena saliente do lado de fora, mas depois sempre foram evoluindo, fomos ficando com os ecrãs sem os botões, com os ecrãs cada vez maiores e mais simples. A rádio também, que tinha o seu tamanho grande, não é? Não podíamos sair com os rádios de casa. Foi ficando mais pequenina, com as colunas sempre incorporadas, mas a portabilidade, ou seja, o podermos levar de um lado para o outro, foi algo que foi acontecendo ao longo dos tempos. A televisão, que passou de ser uma grande caixa cúbica, que tinha um ecrã pequenino, que era a preto e branco, que depois foi ganhando dimensões mais reduzidas, com ecrãs maiores, mas ainda muito cúbica, muito grande. Depois foi tomando um aspecto mais plano, mais retangular, e hoje temos só grandes ecrãs e que são leves e fáceis até de nós, às vezes, transportarmos se for necessário. Os relógios, que também foram passando dos relógios analógicos, apenas com os ponteiros, não é? Para os relógios digitais, e essa evolução traduziu-se numa mudança de, hoje em dia, nós conseguimos ter objetos digitais em que há uma descodificação de mensagens e temos logo, aparecem-nos logo os códigos e os números. O computador, também ele com um tamanho muito grande, muito pesado, difícil de transportar, que foi diminuindo o seu tamanho, foi sendo mais fácil de transportar até aos portáteis que nós hoje temos e que são a maior parte dos computadores que usamos em casa. Tudo é importante na tecnologia, pois ela facilita, sem dúvida, a vida do ser humano e permite-nos concretizar tarefas de forma simplificada. Mas será que nós, hoje em dia, podemos viver sem tecnologia? É isso que vamos ver agora num vídeo. Vamos lá ver a evolução tecnológica. A evolução tecnológica. Quando falamos de tecnologia, pensamos em diversos aparelhos tecnológicos que usamos no nosso dia-a-dia. Falamos em evolução tecnológica e pensamos em evolução, transformação de vários objetos, como o telefone, a televisão, o relógio e o computador. Mas o que não nos podemos esquecer é que a história do homem começou com a tecnologia há muito, muito tempo. Quando o homem descobriu que podia melhorar e facilitar o seu modo de vida com as invenções, ele começou a inventar e não parou mais até aos nossos dias. Com toda essa evolução, a humanidade passou a usar os novos recursos e adaptou-se muito rapidamente, principalmente as gerações mais jovens. As tecnologias renovam-se e o que é velho atualiza-se. Surgem novas criações. Com o novo, o que é antigo fica ultrapassado rapidamente. Antigamente, as roupas eram outras, os meios de transporte eram outros, entre muitas outras coisas. O que não podemos deixar de pensar é que nós, os seres humanos, temos criado e reinventado diversos instrumentos para facilitar a nossa vida no planeta Terra. Mas será que o planeta beneficia disso? A tecnologia é usada para fazer somente o bem? O que podemos fazer em relação a isso?
A evolução tecnológica acontece a um ritmo alucinante. Desde o início dos tempos, que o homem, por exemplo, não se deslocou sempre da mesma forma. Ele começou por andar a pé e hoje já temos carros elétricos que são amigos do planeta. E passamos então aos meios de transporte, que podem ser terrestres, aquáticos ou aéreos. Por isso vamos observar um PowerPoint que te vai explicar isto, onde te vamos explicar isto um pouco melhor. Então, temos aqui meios de transporte terrestres, que podem ser rodoviários ou ferroviários. A evolução dos meios de transporte terrestres. O homem começou por se deslocar a pé e a transportar às costas o que necessitava. Depois começou a domesticar alguns animais, como o cavalo, o camelo, até o elefante, utilizando-os para o transporte de mercadorias e de pessoas. Mais tarde inventou-se a roda e com a roda construíram-se as primeiras carroças que foram sofrendo várias transformações. A invenção da máquina a vapor abriu um grande caminho para o aparecimento dos primeiros comboios. E mais tarde surgiram os motores que foram sendo aplicados também a outros meios de transporte. Os meios de transporte que se deslocam na Terra chamam-se meios de transporte terrestres. E quem terá inventado o primeiro carro? Vamos aqui ver, exatamente, a evolução dos meios de transporte terrestre. Temos os automóveis, temos ainda o automóvel moderno e o comboio TGV, que é o último comboio assim, da era mais moderna, mais rápido. Eu fiquei com esta curiosidade. Acho que é melhor descobrirmos, Vamos não é? descobrir, exatamente. Quem terá inventado o primeiro carro? Clica aí, professora Margarida. Sim. Este não quer abrir. Durante séculos, a falta de uma rede de transportes e de comunicações dificultou o desenvolvimento económico de Portugal. Durante séculos, a falta de uma rede de transportes e de comunicações dificultou o desenvolvimento económico de Portugal. Na segunda metade do século XIX, os governos liberais, com destaque para o ministro Fontes Pereira de Melo, procuraram resolver esse problema, mandando construir novas vias de comunicação e introduzindo novos meios de transporte. A inovação mais importante foi o comboio a vapor. Em 1856, realizou-se a primeira viagem de comboio em Portugal, ligando Lisboa ao Carregado. Nos anos que se seguiram, as vias ferroviárias foram-se multiplicando pelo país e em 1887 iniciou-se a ligação direta Lisboa-Madrid-Paris, feita pelo comboio Sudexpress. Durante a regeneração, as estradas e os transportes rodoviários também cresceram de forma notável. A partir de 1855, começou a circular na estrada entre Lisboa e o Porto a mala posta, uma carruagem que transportava passageiros e a mala do correio. No final do século, o transporte rodoviário teve um novo ponto alto, com o aparecimento do automóvel. Para facilitar os transportes, procedeu-se à construção de diversas pontes e viadutos, como a Ponte Maria Pia, entre o Porto e Vila Nova de Gaia, e a Ponte Internacional do Rio Minho, entre Valença e Espanha. A nível dos transportes marítimos e fluviais, remodelaram-se e construíram-se diversos portos e faróis ao longo da costa portuguesa. A pouco e pouco, os navios a vapor foram substituindo os veleiros. Para além dos transportes, desenvolveram-se também os meios de comunicação à distância. Os correios modernizaram-se com o aparecimento dos selos, dos marcos de correio e dos carteiros. O número de jornais e revistas aumentou e foram instalados vários quilómetros de fios elétricos que permitiram a expansão do telégrafo e do telefone. Em 1882, surgiu em Lisboa a primeira companhia de telefones.
Os novos meios de transporte e de comunicação facilitaram a mobilidade de pessoas e a circulação de produtos e ideias por todo o país. O transporte de mercadorias passou a fazer-se mais rapidamente, em maiores quantidades e com menos custos, beneficiando a agricultura, a indústria e o comércio. Então, vemos aqui neste vídeo um pouco da evolução dos meios de transporte e até dos meios de comunicação social no nosso país. Vamos agora falar dos transportes marítimos, sim? Vamos ver? Aquáticos, cá vamos. Podem ser fluviais, marítimos. Temos a evolução então dos meios de transporte aquáticos. Inicialmente, o homem ia de um lado para o outro, no rio ou no mar, num tronco. Mas depois logo percebeu que se juntasse vários troncos, construía uma jangada e era mais fácil e mais rápido chegar de um lugar ao outro e até levar consigo alguma peça de algum animal que tivesse que levar. Depois, do tronco e da jangada, escavou grandes troncos e descobriu a canoa. A partir da canoa, o homem começou a perceber que se juntasse velas de pano a essas canoas formava o barco, porque o vento iria empurrar as velas do barco e o barco deslocava-se muito mais rapidamente. Dos pequenos barcos até às caravelas foram alguns anos, alguns estudos, muita dedicação de marinheiros e de engenheiros dos reis, não é? E depois surgiram muito mais tarde os navios, já quando haviam as máquinas a vapor. Falamos agora dos meios de transporte aéreos também, para vocês verem. Inicialmente, os primeiros meios de transporte aéreos foi um balão de ar quente. Depois, mais tarde, conseguiram concretizar o sonho de construir um dirigível que podia percorrer longos caminhos, longos percursos, levar mais pessoas. E depois o planador veio mais tarde, já também depois da invenção dos motores. O avião, como o conhecemos hoje, não é? Os aviões que podem ser de transportes de pessoas ou de mercadorias, a nave espacial que já levou pessoas à Lua e o foguetão. Oi, desculpem. E o foguetão? Então, para sintetizar tudo isto, vamos ver um recurso da Leia que nos vai ajudar. Vamos cá ver. Sabias que os meios de transporte têm vindo a evoluir ao longo dos tempos? Primeiro, o homem deslocava-se a pé ou com a ajuda de animais domesticados como o cavalo. Para se deslocar na água, o homem aproveitava os troncos das árvores, construindo jangadas e pequenas embarcações. Só muito mais tarde, com a invenção da máquina a vapor, é que surgiu o comboio e o barco a vapor. Mas o homem tinha um sonho de voar. Assim, antes da invenção do avião, do helicóptero e da nave espacial que conhecemos hoje, o homem viajava de balão, dirigível e planador. Vamos então agora, já terminamos o nosso vídeo, vamos agora ver os meios de comunicação. Sim, o homem começou por fazer desenhos e pinturas, por exemplo, nas rochas. É isso que vamos agora começar por observar, a evolução dos meios de comunicação. Os homens primitivos usavam desenhos, gestos e faziam pinturas rupestres nas paredes. A necessidade de comunicar com quem vivia mais afastado levou-os a transmitir as suas mensagens através do som de tambores, de assobios, de trombetas e de sinais de fumo. Com a invenção da escrita, começou a escrever em materiais como osso, pedra, argila e madeira. Depois os egípcios desenvolveram a técnica de escrever em folhas de plantas, os papiros que têm ali mesmo em cima. E só mais tarde é que surgiu o papel, o que permitiu transmitir mensagens escritas através de mensageiros e pombos correio.
Mais tarde, a invenção da eletricidade veio revolucionar os meios de comunicação. A invenção do telégrafo permitiu o envio de informação a longas distâncias. O telefone, o meio de comunicação pessoal mais utilizado, sofreu vários melhoramentos até o dia de hoje. O telemóvel, caracterizado pela sua mobilidade, também ganhou importância na sociedade em que vivemos. Falta-nos ainda a rádio, a televisão e o computador. A descoberta de envio de mensagens orais sem fios deu origem à rádio. A televisão é um meio de comunicação social com grande relevância que alia o som à imagem. Atualmente também a internet e os computadores desempenham um papel fundamental na nossa sociedade. Por exemplo, hoje em dia, tu tens aulas através do teu computador para poderes assistir e usas a internet. Este acesso permite estar perto de todas as pessoas em locais diferentes do mundo, usando, por exemplo, a comunicação através do e-mail. E permite isto um trabalho colaborativo e cooperativo entre as pessoas, estejam elas onde estiverem, inclusive nas nossas casas. É assim verdade. que temos trabalhado hoje em dia. Então conseguimos perceber que as soluções tecnológicas são muito importantes e serviram para o homem poder melhorar a sua vida, resolver muitos dos problemas que foram surgindo. De facto, a tecnologia está à nossa volta, ela acompanha-nos todos os dias e é muito importante, por exemplo, na questão agora da saúde, não é? Com a pandemia que assistimos e que continua a estar presente na nossa vida, nos hospitais, os meios tecnológicos foram muito importantes para ajudar a salvar a vida de muitas pessoas, pois permitem que os médicos e os enfermeiros tenham diagnósticos mais precisos ou tenham aparelhos que ajudam a curar determinadas doenças. Sim, esta tecnologia é muito importante, mas também é fundamental que lá em casa tu desligues as luzes, a televisão, o computador, o teu telemóvel, para que diminuas a utilização de recursos naturais e assim poupes o ambiente, não é? As deslocações também podem ser feitas de outra forma, com outros meios de transporte. Podes ir, por exemplo, a pé ou de bicicleta em vez de utilizares o carro e usares os transportes públicos, que assim diminuis a poluição sonora e também a poluição atmosférica. É muito importante que isto aconteça. Por isso, agora vamos ver um vídeo da Sociedade Ponte Verde que fala sobre o consumo sustentável. Olá! Na nossa aula de hoje... Sabe o que é o consumo sustentável? Calcula-se que atualmente o consumo é 20% maior do que a oferta de recursos naturais. A população mundial consome mais do que o meio ambiente pode oferecer. E se cada um de nós não tomar medidas para racionalizar o consumo, o planeta não poderá sustentar a forma atual de vida da humanidade. Cada produto que consumimos tem o seu ciclo de vida. Começa com a extração de matérias-primas, fabrico, transporte, consumo e, finalmente, gera resíduos. O consumo sustentável é um conjunto de práticas relacionadas com a aquisição de produtos e serviços que visam diminuir ou eliminar os impactos no meio ambiente. São atitudes positivas que preservam os recursos naturais, mantendo o equilíbrio ecológico, económico e social no nosso planeta. Consumir de maneira sustentável é consumir menos e melhor, levando em consideração os impactos ambientais, sociais e económicos das empresas e dos seus produtos, as suas cadeias produtivas. O consumo precisa de ser sustentável em todos os sentidos, desde a compra, o uso e o fim de vida, resíduo, garantindo a sua reciclagem ou reutilização. É importante repensar o nosso consumo, como reduzi-lo e como minimizar o seu impacto. Por exemplo, fazer a reciclagem dos resíduos, reduzir o consumo de energia, levar sacos reutilizáveis ao supermercado, reduzir a impressão de documentos, usar transportes coletivos, andar a pé ou de bicicleta. Mas é também importante que as empresas informem os seus consumidores sobre o impacto real dos seus produtos na sustentabilidade. É fundamental estimular e capacitar os consumidores para os processos de sustentabilidade através da informação, comunicação, educação e participação.
Consumir de forma sustentável é garantir uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais consciente. É garantir um futuro melhor. Então, vamos garantir um futuro melhor. A sustentabilidade do planeta está nas nossas mãos. A nossa aula está mesmo a terminar, portanto vamos fazer aqui umas questões, um jogo para ver se estiveste atento. Estes são links de vídeos que nós usamos aqui na nossa aula que vocês podem consultar no YouTube. Se calhar, a professora Margarida, tens de colocar. Sim, vamos aqui. E vamos lá começar. Qual das imagens representa um objeto analógico? Ah, muito bem. Um relógio analógico. Qual a expressão que completa a frase? Existem meios de comunicação A. Terrestres e fluviais, sociais e pessoais, aéreos e aquáticos. Atenção, boa. Sociais e pessoais. Qual das imagens representa só meios de comunicação social? A, a B ou a C? Muito bem. Quais as duas descobertas que contribuíram para a evolução dos meios de comunicação? A escrita e a eletricidade, a B, a dinamite e o termómetro, a C, a bússola e o telescópio. A escrita e a eletricidade. Qual das imagens representa um meio de comunicação? Será a B ou a C? A B, as pinturas rupestres. Quais os meios de comunicação mais recentes? A internet e a televisão digital, o telégrafo e a carta ou o papel e a rádio? Pronto, esperamos que tenhas acertado a quase todas as respostas, quase todas as perguntas. Estamos mesmo a chegar ao fim e, como tal, temos um desafio para te propor. Acho que vais gostar. Propomos que aí em casa faças, construas, de acordo com a tua imaginação, um meio de comunicação ou um meio de transporte. Podes utilizar material reciclado, como por exemplo um cartão. Eu sugiro que faças, por exemplo, um carro ou um telefone. E podes brincar. Antigamente não havia a possibilidade de irmos às compras e termos brinquedos ao nosso dispor. Assim, será uma forma de tu conseguires colocar em prática, relembrares o que aprendeste hoje e também estares a ocupar os teus tempos livres com um destes meios de comunicação que foste tu que fizeste. Vais-lhe dar muito mais importância e vais ocupar o teu tempo, agora que estás mais em casa, e vais certamente gostar de brincar bastante com esse objeto. Sim. Vais dedicar-te um pouco e vais fazer com certeza um projeto. Pode ser um projeto, não é? Exatamente. Bem engraçado. Podes desenhá-lo primeiro e depois fazeres a sua construção. Neste momento vamos fazer a autoavaliação e já sabes, podes desenhar no teu caderno, após teres retirado alguns apontamentos, 3 smiles, um deles, aquele que tu preferires, podes pintá-lo. Fazes, por exemplo, um sorridente se percebeste, um menos sorridente se percebeste mais ou menos e outro se não percebeste muito bem. Por isso estamos mesmo a chegar ao fim. Recomendamos muito. Recomendamos que fiques bem, que fiques por casa, que assistas às nossas aulas, que mandes os teus desafios para nós vermos, que temos ficado muito contentes de os receber. Sim, e vamos nos despedir com
Muitos Beijinhos beijinhos e sorrisos. e esperamos estar aqui contigo na próxima Até à aula. próxima. Até lá.